Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Quero dizer da minha grande alegria de poder estar aqui novamente em Aracaju, poder estar participando dessa grande festa de aniversário de uma casa espírita, sobretudo de uma casa espírita que a gente já tem no coração. Não é a primeira vez que já viemos aqui, acho que é a terceira vez que a gente fala aqui, não é, Edson? E sempre podendo privar da alegria dos amigos, da presença de companheiros tão dedicados. Ter aqui hoje também a representante da nossa querida Federação Espírita do Estado de Sergipe, da LEESE e tantas instituições que abrilhantam esse evento, onde estamos todos juntos festejando esse momento de alegria, de confraternização, de estar entre amigos, porque dizem os espíritos superiores Allan Kardec que no mundo espiritual a alegria daqueles que têm as mesmas afinidades, aqueles mesmos espíritos, quando se reencontram, como é grande a nossa alegria ao estar entre amigos, desde aqui na terra, mas sobretudo no mundo maior. Então eu quero dizer da minha alegria, agradeço ao convite, Edson, de poder estar participando desse momento tão especial da casa de vocês, quando completa 41 anos de existência. É uma casa ainda jovem, há casas com mais de 100 anos de nascimento, mas é uma casa que tem produzido muitos frutos, auxiliando e amparando muitos corações, trazendo a mensagem de Jesus para todos nós. Nós iremos falar na noite de hoje sobre superando a perda de pessoas amadas. É um tema difícil, um tema que a gente vai sempre estar lidando com a dor, com o sofrimento, com a saudade, muitas vezes com a incompreensão, mas é importante que todos nós aqui estejamos preparados, tanto nos preparando para quando chegar em nossos lares, em nossas casas, esse momento de dar adeus ao ente querido, às vezes um filho muito amado, ao paizinho, à mãezinha, ao irmão, enfim, a todos esses entes que nos trazem tanta alegria aos nossos corações. Então vamos tentar aprender aqui hoje algumas lições que possam nos fortalecer nesse momento de breves separações, para um reencontro mais tarde repleto de amor e de muita luz. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que nos abençoe, a Jesus que nos ilumine e aos espíritos amigos que possam estar conosco, nos inspirando e nos fortalecendo. Para começar, no ano que a doutrina espírita completou 160 anos, que foi no ano de 2017, um espírito amigo trouxe um poema que eu achei muito bonito, muito adequado, e ele se chama Espiritismo 160 anos de amor e luz, para falar como essa doutrina vem nos trazer consolo e alegria para todos nós. Ela é de um espírito amigo, ele não se identificou, é pela inspiração, vocês dão um desconto bem grande, porque eu não sou médium ostensivo. Muito raramente os amigos espirituais nos utilizam para trazer algum texto, algum poema, e a gente vai então ler para vocês. Eu vou colocar uma música de fundo, pedir ao Edson em ajuda para a gente ter a música funcionando. A música é Cânon em D maior, de Pachelbel. Então, para deixar que eu controlo aqui. Espiritismo, 160 anos de amor e luz. Um dia a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombra e guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto. Cumprindo-se as Escrituras, um dia raiou a luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo então se renova, a esperança se modifica, refulge a boa nova, a mensagem que vivifica.
Desce aos circos os cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram. Eles brilham, sorrindo, cantam hosanas. Passados 18 séculos, a treva antes vencida reina de novo na terra, a mensagem for esquecida. É então que o Cristo chama o menino Rivail. Os céus então proclamam: uma nova era surgiu, chega o Consolador prometido, trazendo o Evangelho de luz, restaurado, claro e limpo, da promessa de Jesus. A divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora, sejamos novos cristãos. 160 anos de amor e luz. Enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo levanta e grita: Jesus! Com o santo espiritismo, toda sombra se desfaz. Humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz. O Evangelho nos pede tão pouco. Lembremos de nossos irmãos que choram tristes e sofridos. Levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças do tesouro que Ele nos confia. Esparge a mãos cheias a paz e a alegria. Recorda os compromissos que assumiste no além, para que toda a tua vida esteja no eterno bem. Não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas sobretudo exemplificar o Evangelho, aperfeiçoando. Aproveitemos enquanto andamos sob a luz do Consolador, nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor, lembrando o Cristo Jesus. A doutrina nos convida: sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz, divulguemos o Evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho em fonte de claridades. Proclamemos a nova era de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar nos lábios, nas mãos e no coração. Fica o convite desse Espírito amigo. Espiritismo, 160 anos de amor e luz. A música Pequeno em Dé maior, de Pachelbel, que é muito bonita, não é? Dá vontade de ficar só escutando a música, mas a gente tem que voltar para a palestra. Então vamos voltar para a palestra. O coral Irmão Francisco nos deixou mal acostumado, né, com a boa música. A gente quer passar a noite toda só escutando boa música, mas vamos ter que falar um pouquinho também. Bom, meus amigos, nesta noite de hoje nós vamos ver algumas obras que a gente pode recomendar para os senhores, algumas fontes, né, bibliografia, onde encontrar alguns livros que possam trazer consolo nesse momento, considerações que a doutrina espírita vai nos trazer a respeito da morte de entes queridos, a visão da morte na visão espírita, não? Como é que a visão espírita enxerga a morte? Uma mensagem do espírito Sanson, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Comunicações dos espíritos, como é que acontecem as comunicações? Como é que é a passagem? Como é que é o momento da dor, da morte? Será que nossos entes queridos sofreram na hora da morte? E conselhos, né, que a gente pode, como devemos nos comportar nesses momentos, nesse período de luto, de velórios, de refazimento para todos nós. Motivo de resignação. Falaremos um pouquinho sobre cremação, sobre velório, sobre o desapego de Jesus e terminaremos falando sobre Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Allan Kardec vai nos trazer uma série de citações extraordinárias. Ele vai nos dizer que a morte não tem mais nada de assustador, não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado, para aquele que estava exilado fora do seu país, da sua cidade, a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Vamos ver algumas dessas citações muito interessantes.
Também ele vai nos ensinar que o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A gente sofre mais na vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo, são um prazer, uma alegria para o espírito que se vê chegar o termo, o fim do seu exílio, porque a nossa verdadeira morada, a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. Nós estamos aqui em peregrinação, em uma viagem, e às vezes a viagem é tão longa que a gente esquece que a gente está numa viagem e que está longe de casa. E quando chega a hora de nós retornarmos, a gente fica surpreso. Meu Deus, não, estamos voltando para as nossas casas, para perto do nosso Pai e da nossa família espiritual. Chico Xavier, claro, vai nos esclarecer que, ainda sabendo que a morte vem de Deus, quando nós não a provocarmos, não podemos, por enquanto na terra, receber a morte com alegria, porque ninguém recebe um adeus com felicidade. Mas podemos receber a separação com fé em Deus, entendendo que um dia nos reencontraremos todos numa vida maior, e essa esperança deve aquecer-nos o coração. Então a gente vai ter a dor da saudade, daquela perda provisória, não é? Passageira daquela companhia aqui na terra, a companhia física. Mas vamos ver que o nosso ente querido, ele não mudou de endereço propriamente, eles mudam de dimensão. A gente está na dimensão física e eles vão para a dimensão espiritual, muito mais livres, com muito mais liberdade, podem ir e vir com mais facilidade do que nós até eles. Nós, na verdade, estamos presos aqui na terra, chumbados ao solo, presos dentro desse corpo, que nada mais é do que uma roupa, mas muito útil, muito necessário, para que a gente avance, para que a gente aprenda, para a gente evoluir mais rápido, libertando-nos do passado, às vezes muito equivocado. E graças à reencarnação, graças ao esquecimento das vidas passadas, nós podemos recomeçar como se fosse do zero. A gente tem essa grande alegria, esse grande benefício que é o esquecimento das vidas passadas, através de uma nova encarnação. E Jesus, há 2000 anos, já nos esclarecia: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Cristo já nos esclarecia que a Terra é um mundo diferente, e vamos aprender com Allan Kardec que o nosso planeta, ele é diferente dos outros mundos que há no universo. Ele é um planeta do tipo de expiação, de purificação, de depuração, e mundo de provas, um mundo de testes, de avaliações, de exames, para que nós galguemos novas posições na hierarquia, na escalada em direção ao infinito. Mas Jesus já nos deixou muito claro. Então, quando muitas vezes os espíritos comparam a terra a um presídio, a um exílio, é verdadeiro, porque aqui é um mundo de purificação. Expiação significa também cumprimento de pena, como se a gente estivesse num presídio cumprindo uma sentença judicial. Todos aqui experimentamos ou experimentaremos o sofrimento. Estamos em uma condição privilegiada num país muito avançado, que é o Brasil. O problema é que a gente compara o Brasil com os Estados Unidos, com a Suíça, com a Noruega, com a Dinamarca. Não dá para comparar. Aqueles países da Europa pequenininhos, riquíssimos, muito mais antigos que o Brasil, que ainda é muito jovem. Mas quando vemos a grande maioria das nações do planeta, quantos países vivendo abaixo da linha da miséria, onde as pessoas não têm sequer com que se alimentar. Nós já estamos numa condição muito privilegiada, mas já tivemos muito mais lutas e muito mais dificuldades do que hoje, e a Terra avança na condição de mundo de regeneração que adentrará muito em breve. Estamos em plena transição planetária para esta era nova, esse mundo melhor, esse mundo de regeneração. Ele também nos deixou muito claro: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, esqueça um pouco de você, tome a sua cruz, ou seja, receba a sua dor,
Receba a sua doença, a sua enfermidade, a sua limitação, os seus problemas, a sua depressão. Vem e segue-me. Ele não disse, me dê sua cruz que eu vou carregar para você. Disse isso, não. Disse, tome a sua cruz. Vem e segue-me. E claro que com ele, não é? A gente aprende, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê, que é fiel, seria a melhor tradução. A mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus nos fala então dessa grande alegria que é poder estar em comunhão com o nosso Pai Celestial. Despertar o nosso Cristo interno para um dia, como Ele mesmo nos disse, poderíamos fazer tudo o que Ele fazia e ainda muito mais. E Ele também já nos vem consolar dizendo, não se turbe, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, também aí vós estejais. Então Ele nos dá certeza que está ao nosso lado, que o nosso planeta não está à deriva, existe um Cristo, a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros, comandando a grande nave que nós chamamos Terra. E Ele no comando, dando a certeza que todos nós, mesmo que não queiramos, todos nós um dia estaremos junto dele. Todos nós seremos espíritos puros, mais cedo ou mais tarde, mas todos seremos, porque somos todos filhos do Altíssimo, todos nós, diz o Salmo 82. Vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Então Ele nos dá essa certeza, veio nos fortalecer nesse momento de lutas e de dificuldades. Também nos esclarece, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha lei, a minha ordem, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é meu jugo e leve é o meu fardo. Com Jesus tudo fica mais leve. As aflições da vida, com o seu amor, com o seu amparo, com a fé irrestrita em Deus, tudo fica mais fácil. Precisamos lembrar disso, que Ele será sempre o esteio, a fortaleza de toda a humanidade. Chico Xavier vai dizer, ninguém morre, o aperfeiçoamento prossegue em toda parte, a vida renova e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Que coisa bonita, não é? Então vamos ver, que obras, Nazareno, você poderia indicar para a gente estudar sobre esse assunto? Bom, a primeira, a mais importante, o Livro dos Espíritos, publicada, organizada por Allan Kardec. Também a mais consoladora, o Evangelho segundo o Espiritismo, também organizado por Kardec. Quando a gente quiser entender sobre mediunidade, sobre como acontecem essas comunicações, como é que esse processo todo ocorre, precisamos conhecer e estudar o Livro dos Médiuns. A respeito de como é que funciona a justiça divina, como é que é o céu e o inferno, se há apenas eternos ou não, vamos estudar no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, onde ele vai entrevistar mais de 60 espíritos de várias condições que haviam morrido. Espíritos superiores, espíritos mais ou menos, espíritos atrasados, espíritos suicidas, espíritos endurecidos no mal. E ele, através dessa entrevista, dessa pesquisa sobre como é que é a vida no mundo espiritual, vai trazer muitos relatos para nós. O Espírito André Luiz, como um verdadeiro repórter do mundo espiritual, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, vai nos trazer muitas obras importantes. A primeira, Nosso Lar. Eu li o filme, Nazareno, é ótimo o filme, mas um filme de 100 minutos não consegue retratar aquela obra extraordinária, que precisaríamos de filmes de um ano inteiro para poder relatar todas as lições de vida,
tão rica que é aquela obra. O livro Obreiros da Vida Eterna vai nos trazer 5 desencarnações. Do ponto de vista espiritual, André Luiz explicando como é que acontece. Vai falar do caso de um senhor que, contra a sua vontade, recebeu uma injeção letal, provocando a chamada eutanásia. E como aquele prejudicou aquele ente querido, atrapalhando o serviço dos espíritos nobres que iriam desligá-lo com muito mais facilidade, com menos sofrimento. Há também casos de moratórias, pessoas que estavam com programação completa, estavam na hora de desencarnar, mas como um bebezinho, uma criança, um habitante de nosso lar, um cidadão de nosso lar está encarnado, e sua mãezinha está grávida de alguém muito importante na sua vida. Ele vai rogar a Deus que permita que a sua vozinha não desencarne agora, porque seria prejudicial para a sua mãezinha, que poderia perder aquele bebê. E a prece de uma criança consegue mover os céus, e a senhora que ia desencarnar ganha uma moratória de alguns meses. Quantas histórias extraordinárias de Dimas, que era um trabalhador espírita, que não havia preparado a família para a desencarnação, e vai se ver preso aqui à terra pelos seus familiares, e aí mostrando como é que os espíritos amigos vão poder fazer esse trabalho, e como é que a gente deveria orientar os nossos entes queridos. Nós temos que nos preparar para a morte, porque todos nós aqui, meus amigos, iremos desencarnar. Eu não sei se vocês já sabiam, mas vocês sabiam disso. Até eu, inclusive, imagino. Emmanuel diz que nós deveríamos cuidar do corpo como se fôssemos viver para sempre, como se fôssemos viver para sempre, e cuidar da alma como se fôssemos desencarnar amanhã. Vocês estão prontos para desencarnar amanhã? Só acontece com os outros? Não, acontece com... Espírito não morre não? Morre também, não é? Graças a Deus que a gente morre, que a gente ganha esse passaporte para a vida plena, para o retorno para casa, e com o conhecimento da doutrina espírita isso vai ser muito mais fácil. O livro Boa Nova, de Humberto de Campos, vai nos falar sobre Maria de Nazaré, sobre Jesus, sobre os apóstolos, uma obra que nos comove muito o coração. E especificamente sobre perda de pessoas amadas, há 2 obras que eu posso indicar, porque não conheço muitas, mas a nossa querida Célia Diniz, que inclusive deu origem àquele filme As Mães de Chico Xavier, da Estação da Luz. A Célia Diniz teve 2 mortes de filhos nessa encarnação, inclusive do pequeno, não é? Que ela vai narrar naquele filme. Então ela tem um livro chamado Vencendo a Dor da Morte, e tem palestras dela também, uma excelente palestrante sobre esse tema. Então ela fala muitíssimo bem. Além do nosso querido Armando Falcone Filho, ele tem uma obra chamada Perda de Pessoas Amadas, tem também palestras dele no YouTube, tá bom? Então vídeos aqui, a gente trouxe aqui ou a Célia Diniz, Perda de Entes Queridos, Perda de Pessoas Amadas do Armando Falcone Filho, Perda de Pessoas Amadas do Hélio Tinoco, um palestrante lá do Espírito Santo, muito querido. Uma palestra que tocou muito meu coração, de Haroldo Dutra Dias, chamada Jesus, a mensagem: perda de um filho, não deixe a dor te derrotar. E eu tenho essa palestra de hoje, já está gravada, quem tiver interesse também, tem ela disponível na internet, mas tem ela também em CDs, em DVDs, em pendrive, agora tem pendrive também, tá certo? Quem quiser ajudar, toda a renda vai ser revertida para custear as despesas de divulgação, de passagens, de custos que a gente está tendo nesse evento. Então quem puder ajudar também é muito bem-vindo. E as pessoas dizem assim: ah, Nazareno, nunca ninguém voltou de lá para dizer como é que é. Será que é verdade? Não, essa pessoa não conhece o Espiritismo, porque quantos espíritos vieram nos relatar, não é? No livro Sem Inferno, as obras de André Luiz e tantas outras, as próprias obras de Kardec vão nos trazer muitos relatos. Os espíritos vêm nos contar como é que é a vida depois de lá, não é? E coisa curiosa, quando a gente estuda o livro dos Espíritos, a gente vai aprender que Deus é a inteligência suprema do universo. E aprendemos na questão 13 que Deus é eterno, infinito, imutável, material, único, onipotente, todo-poderoso.
soberanamente justo e soberanamente bom. Não há ninguém mais justo nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial. Isso é muito importante a gente saber, porque tudo que nos acontece é para o nosso bem, porque não há ninguém mais justo nem ao mesmo tempo mais bondoso que o nosso Pai. E a lei de destruição, que a gente estuda também no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão 728, a destruição é uma lei da natureza? Resposta: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por isso, a que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim, por objetivo, a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, o que nós chamamos morte, destruição, nada mais é que transformação. A gente deixando o corpo, se transportando e evoluindo cada vez mais rápido nesses processos todos, tá? Então já vimos aqui que é o mundo a Terra é um mundo de expiação, que é purificação, depuração, cumprimento de pena. Provas são testes, exames e avaliações. E perdas temporárias, não é, pessoal? Da presença física, porque a gente vai ver aqui que a gente não perde a presença espiritual dos nossos entes queridos, tá? Eles apenas mudam de dimensão, estão mais livres, foram libertos da prisão, e a gente que continua na prisão aqui está reclamando, porque eles foram libertos, não precisavam ficar mais tanto tempo sofrendo aqui na prisão. E a gente, que é o outro prisioneiro que ficou, está chateado porque eles receberam a liberdade. Olha que estranho. Olha como a doutrina espírita muda o ponto de vista. Então, em vez de achar que, pelo contrário, ele saiu e a gente está sofrendo, não, nós é que estamos sofrendo no presídio. É claro que é uma escola, é um reformatório, é um hospital, não é? É um educandário, é tudo isso também, mas é uma espécie de presídio. Nós estamos presos no corpo, nós não conseguimos sair dele. E quando eles alçam a liberdade, a gente deveria ficar feliz, porque aquele nosso ente querido não precisava mais sofrer tanto tempo aqui na Terra. Não é uma visão diferente? É uma visão muito diferente, não é? E vejam que vai acontecer conosco, se não seja pela morte, seja pelo crescimento dos nossos filhos. Eles vão se casar, e quando casam, eles deixam nossos lares, e a gente vai ficar com a síndrome do ninho vazio. Quantos pais, e sobretudo as mães, caem em depressão quando os filhos saem de casa? Quando sai o último filho, então parece que a vida se acabou, porque a vida era cuidar dos filhos, estava voltada para eles, mas nós então estamos ainda tão apegados àquilo, não aprendemos a distribuir o nosso amor de maneira incondicional para todos os filhos de Deus, que são nossos irmãos. E os nossos filhos não são nossos filhos, são filhos de Deus, meus amigos. Deus cuidará de cada um dos seus filhos, eles não estão abandonados. A gente precisa ter certeza disso também. E por que a gente tem medo da morte? Bom, tem essa cultura da morte, do sofrimento, que a gente tem aprendido inclusive em outras religiões, em outras épocas. Muitos de nós trazemos traumas de como foram mortes em vidas passadas, mortes violentas, mortes traumáticas, sofrimento no mundo espiritual. As religiões tradicionais normalmente nos incutinam muito medo da morte, falando de inferno, de penas eternas. E vem a doutrina espírita nos libertar desses atavismos, dizer que não existem penas eternas, que sendo Deus soberanamente justo e bom, quando o filho se arrepende, Ele lhe dá condições de retomar a nova vida, lhe dá novas oportunidades. Se daqui na Terra mesmo, a prisão máxima do Brasil é 30 anos, por que a prisão de um pai de amor, bondade e justiça seria indeterminada, eterna? Claro que depende de cada um de nós se arrepender e buscar se renovar. Ela pode ser muito longa, mas nunca é eterna, não é? Os filmes de Hollywood, como é que são os filmes que tratam de espíritos? São filmes de terror. A gente quando morre vira assombração, é uma coisa horrorosa. As pessoas têm medo, não quero ver, não, pelo amor de Deus, não quero ver, não. Por que não quer ver? Seu ente querido, sua mãe, você não quer ver? Não quero ver, não, pelo amor de Deus, ficar rezando para não aparecer. Eu tenho uma tia que é assim, que ela é uma graça, ela tem alguma sensibilidade mediúnica e ela morre de medo de ver os espíritos. E um dia ela estava com meu avô já velhinho,
já havia sido operado de várias questões do coração, tinha tido diabetes, teve o pé amputado, depois a perna, e já estava vendo os entes queridos que vinham buscá-lo para confortar o seu coração, preparando-o para a grande viagem. E ela estava ao seu lado com uma amiga, sentada ao seu lado na cama, e ele disse: minha filha Darcy, por favor, traga uma cadeira para o seu tio Jacó. Quando ela lembrou que o tio Jacó já tinha morrido há não sei quantos anos, começou a rezar, começou a ficar morrendo de medo, parece que é uma coisa, de repente a porta bateu, veio um vento assim, bateu a porta, bah! E ela quase que sai correndo desesperada. A gente é assim, a gente tem medo dos nossos entes queridos, a gente morre e vira assombração. Nada disso, não é? Então, quando eu morrer, eu venho perturbar vocês, pode deixar que eu venho. O livro Nosso Lar vai nos narrar com muita clareza como é que é esta vida após a vida, como é que a gente pode continuar intercedendo, trabalhando, aprendendo, evoluindo, encontrando e fazendo novos amigos na grande vida que é a vida maior, não é? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver agora, no capítulo 5, tem lá, bem-aventurados aflitos. Jesus nos fala, bem-aventurados, ou seja, felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes, ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Então Jesus nos dá a certeza que no sofrimento aqui na terra é passageiro e que voltaremos a sorrir em breve. E lá, então, na mensagem do Espírito Sanson, vamos aprender um pouquinho mais. Olha como mensagem lúcida. É sobre mortes prematuras de pessoas amadas, não é? Kardec utilizou o nome perda de pessoas amadas, que é como a gente costuma chamar, não tem nenhum problema chamar de perda de pessoas amadas, tá? Vamos escutar então a mensagem de Sanson. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para que compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal. A sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino, porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa justiça, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se percrustasseis, se investigasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível, olha lá, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Então vejam quantos problemas podem acontecer conosco aqui na nossa vida. Às vezes a nossa existência, quando a família vê um jovem desencarnar, ainda muito jovem, né, com toda aquela esperança do seu futuro, mas a gente não sabe todos os problemas que poderiam advir, todas as grandes quedas morais que nós podíamos mergulhar, quanto sofrimento nós poderíamos causar a nós mesmos e a outras pessoas, cometendo crimes, fazendo denatinos, entrando na dependência química, começando com um cigarro de baseado
E do cigarro de baseado a gente vai aumentando a quantidade, sobra, a gente começa a repassar para os outros, começa a traficar. Dali vai para outras drogas mais pesadas e de repente a pessoa está completamente tomada pelos tóxicos, provocando muito sofrimento a si mesmo, mas sobretudo aos seus familiares. Meus amigos, a vida é cheia de seduções e de problemas muito graves. Nós temos que ter consciência disso, e que às vezes é preferível que a gente retorne à pátria espiritual sem enveredar por esses grandes descalabros. Emmanuel nos esclarece que a gente só não erra mais por falta de oportunidade, que se deixar a gente apronta. Então não é melhor voltar para o mundo espiritual sem aprontar tanta coisa aqui? Então, a gente não sabe, a gente não conhece os desígnios, a providência divina que atua em toda parte. Não é vítima da fatalidade aqueles que morrem na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe, tão cheia de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto, aquele que se libertou, houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Meus amigos, a prova da riqueza é uma prova mais perigosa do que a prova da pobreza, dizem os espíritos, porque ela é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida material, da vida sensual. As provas os vícios mais difíceis são estimulados pela riqueza. Ela é mais confortável, mas mais perigosa. Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer, tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, desprezais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes a da vida efêmera, passageira, que arrastais na terra? Olha como ele chama, que arrastais na terra. A gente se arrasta sobre o sol. Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos, alegrai-vos, quando praz a Deus retirar desse vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo, do corpo. A gente vive melhor fora do corpo. O corpo nos atrapalha. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, a lembrança que deles guardais os transporta, os comove de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutais as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas, que vos mostrarão o porvir, o futuro que o soberano Senhor vos prometeu. Então essa é a mensagem do Espírito Sanson, que era um espírito superior, que foi contemporâneo de Allan Kardec, que disse: olha, depois que eu desencarnar, eu venho contar como é que foi a minha morte, a minha passagem, como é que eu estou do lado de lá. E veio no livro O Céu e o Inferno, tem o relato do Espírito Sanson lá nos Espíritos Felizes, tá? E tem essa parte que é muito interessante, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido, né? E nesse capítulo do Evangelho, não vou ler para a gente ganhar tempo, a gente sabe que é bem verdade. Um dia eu estava lá eu tive um problema de pneumonia dupla. Nosso amigo Eldson também teve doentinho recentemente. Vamos orar pelo seu pronto restabelecimento. Ele já está bem melhor, mas ele teve a pneumonia.
Teve que tomar um antibiótico muito poderoso. E eu tive uma pneumonia dupla com princípio de sepse, de infecção generalizada. Quando eu cheguei no hospital, que eu fui fazer os exames, passando muito mal, os médicos falaram: o senhor vai ter que ficar aqui internado. E é na UTI. E me colocaram 3 dias na UTI. Tiveram que colocar um acesso aqui, no coração, aqui pelo pescoço, para poder injetar o antibiótico no coração, para que ele pudesse espalhar melhor e pudesse me libertar da infecção que tomava todos os pulmões. Se não fosse os nossos irmãos médicos, eu não teria sobrevivido. Se não fosse a medicina, e aí o nosso querido Carlinhos, Dr. Carlos Alberto Santiago, grande trabalhador da área da medicina também, muito querido, amigo dedicado, Chiquinho Leite também, que estão aqui organizando o evento. E aí eu estava lá no hospital, tranquilo, sereno, e estava passando um padre, já ali para aplicar a unção dos enfermos na gente. E quando ele chegou, eu estava sereno, estava tranquilo, estava meditando. E eles: mas olha, você está tão bem, o que houve e tal? Não, padre, é porque eu sou espírita. Ah, você é espírita? É. E você não tem medo de morrer? Não, eu sei que se fosse um homem de bem, teria morrido. Então eu estou tranquilo, eu sei que eu não estou merecendo desencarnar, ainda tenho que trabalhar muito, não tenho esse prêmio ainda não. Vamos trabalhar mais ainda, não é? Então a gente fala, e é verdade, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? E o que vos parece um mal é um bem, não é? Então a vida espiritual é a única existência verdadeira. Então a Terra é um mundo de expiação e prova, já falamos aqui. Dr. Bezerra de Menezes, e que estamos aqui para sermos consertados. Olha que coisa! E tem tantas evidências, tantas provas que a vida é imortal, que a vida prossegue, não é? Eu digo assim, ele tem que ter muita fé para acreditar no acaso, que o acaso é capaz de criar todo esse universo, que o acaso é capaz de criar a vida, de vida inteligente como nós. Tem que ter muita fé, meus amigos, para acreditar nisso. Esse povo que é ateu, que é materialista, tem que ter muita fé, só pode ser. Porque eu não consigo conceber como é que existe vida e vida inteligente. É como você explodir uma gráfica, colocar bomba numa gráfica, numa tipografia, e daquela explosão serem produzidos milhares de livros, de enciclopédias, de todas as obras, completando toda uma biblioteca perfeita, com tudo pronto por causa de uma explosão do acaso. Tem que ter muita fé. Eu tenho que bater palma para isso. Como é que tem tanta fé? Como é que não acreditam que existe um Criador? Por quê? Porque estão presos no orgulho, na vaidade intelectual, no materialismo que graceja e tem levado tantas pessoas a cometer o suicídio. A depressão é grave, sim, mas o maior problema é o materialismo e a incredulidade. A pessoa acha que morrendo vai acabar seus problemas e tira a sua própria vida, agravando mais seu sofrimento, fazendo seus familiares sofrerem. Nunca vale a pena. Não tiramos a nossa vida. Tenhamos fé, perseverança, porque tudo passa e isso também vai passar. Eu garanto a vocês, eu já pensei muito em me matar desde criança, mas depois que eu conheci a doutrina espírita, a esperança voltou a brilhar em meu coração. A comunicabilidade dos espíritos, não é? Em todas as religiões, a comunicação, em todos os povos, todas as religiões têm comunicações, acreditavam em Deus, em espírito, nos anjos, enfim, não é? Há materializações dos espíritos que a gente teve, tantos médiuns extraordinários, Peixotinho sobretudo, médium das materializações luminosas, terapia de regressão a vivências passadas, lembranças de vidas passadas com marca de nascença, criança que além de lembrar da vida passada, tem cicatrizes, tem de perfuração de bala, de marca de como foi a sua morte anterior, e tem a marca no corpo, com várias pesquisas do Dr. Ian Stevenson, e agora o Dr. Jim Tucker, inclusive no documentário produzido pela Discovery Channel chamado Reencarnação, História de Vidas Passadas. Vocês encontram hoje no YouTube, mas tem o DVD da Discovery Channel, tá? Pesquisa com os campos da vida, transcomunicação instrumental, os espíritos comunicando até através de aparelhos eletrônicos, a experiência de quase morte, quando todos os que vão para lá relatam a mesma coisa, que a vida repassa como se fosse um filme, muito rapidamente.
se sentem muito bem, se sentem aconchegados, veem seres de luz, muitas vezes enxergam um túnel, não é? Enxergam entes queridos, se sentem muito amados, tanto que muitos não querem voltar, mas aqueles entes queridos, aqueles seres de luz dizem: você precisa voltar, seu momento não é agora. E quando a pessoa retorna, quantos transformam as suas vidas por causa daquela experiência chamada experiência de quase morte. Os relatos são extraordinários, fora os relatos que a gente vai encontrar na doutrina espírita, as comunicações através de Chico Xavier, de mais de 506 obras da sua lavra mediúnica publicadas até hoje. Como é que aquele homem tão simples do interior, que estudou só até a 3ª série do 1º grau, vai produzir tantos prodígios, poemas, histórias infantis, literatura da mais vasta, dos romances históricos, a série André Luiz, com romances de termos científicos impressionantes, antecipando muitas descobertas científicas. Quantos a gente tem sobre para mostrar a sobrevivência do espírito após a morte? Então, qual seria o desafio maior? Seria desencarnar, falecer ou reencarnar? Será que é mais difícil morrer ou renascer? O que é que vocês acham? Renascer. Os espíritos dizem a Kardec que pela morte o espírito se liberta da prisão, pela reencarnação ele entra no presídio. Então é mais doloroso, é mais complicado, é mais atrapalhado para a gente reencarnar do que desencarnar. Olha, a gente fica achando que é o contrário, né? E toda vez que a gente vê também um ente querido desencarnando, vamos lembrar que tem entes queridos renascendo, os netinhos, os sobrinhos. Nasceu lá em casa a Lívia, ela está com 7 meses de nascimento, a minha primeira filha, a alegria da nossa casa, a alegria da nossa família. Então a gente tem essas alegrias e tem as despedidas provisórias dos nossos entes queridos, né? Vamos sempre lembrar disso também. A gente desencarnar sozinho ou num desastre coletivo? Morrer a família inteira de uma vez ou morrer separado um de cada? O que é melhor? Tem que analisar, nenhuma desencarnação é igual a outra, não é? Mas se for todo mundo junto, será que não é melhor? Não. Então a gente fica naquela... Pode acontecer, vamos analisar todas as questões, né? Morrer de súbito, numa doença, num infarto, num AVC, num acidente, ou de uma doença longa, grave, que vai nos ajudando a nos libertar do corpo físico. Quando chega a hora da morte, os espíritos dizem que a hora da morte é fatal. Se a gente não cometer o suicídio, nós só morremos na hora exata, programada para a nossa encarnação. Nós temos um pré-determinismo, uma programação antes de nós reencarnarmos, é estabelecido um período de vida e a gente tem, quando chega a hora da morte, não tem como escapar. E eu já vi pessoas levarem 6 tiros, 6 balas e não sofrerem nada, ficarem boazinhas. E pessoas que com uma queda simples desencarnaram. Então quando chega a hora, não tem como fugir dela. Não devemos antecipar, né? Mas devemos cuidar do corpo, com saúde, não procurar o suicídio, mas quando chega a hora, é inevitável. Mas os espíritos falam que uma doença longa, que vai afrouxando ali os laços que prendem o perispírito, é uma bênção para nós, que a gente chega mais liberto, com mais facilidade no reino espiritual. Então a gente acha que uma doença é uma coisa ruim. Não, com a doutrina espírita, a doença é uma coisa boa. Além de ser um dreno energético que está purificando a gente das desarmonias que nós trazemos no corpo espiritual, no corpo incorruptível, como chamava Paulo de Tarso. André Luiz vai dizer que a encarnação no corpo físico é como se fosse uma esponja, um filtro, um carvão absorvendo as imperfeições que trazemos no perispírito. Então a doença também está trabalhando a nosso benefício e ela vai nos ajudar a desencarnar de uma maneira muito mais tranquila, muito mais fácil. Já vamos nos desapegando da vida, vamos nos acostumando com a ideia da morte, da separação. Começamos a encontrar os entes queridos, começamos a enxergá-los muitas vezes.
E os médicos, não, é delírio, está delirando. Não, não é delírio não, está vendo os entes queridos, que vêm buscá-los, nossas mãezinhas que vêm nos receber, nosso paizinho, nosso filho querido que partiu antes de nós, vem nos receber. Como é lindo o processo de desencarnação, quando a gente tem os olhos que a doutrina espírita é capaz de nos oferecer. Então tenhamos consciência disso também, não ficar chateado com a doença, porque ela vai nos ajudar a nos libertar do corpo, porque uma coisa é morrer é fácil, o difícil é desencarnar, não é assim? Difícil é desencarnar, é ficar livre completamente do corpo, mas a doença, esses processos mais lentos nos ajudam a chegar com mais tranquilidade, tá? Diz o Livro dos Espíritos também. E será que viver muito é melhor? Olha, Jesus viveu cerca de 38, 39 anos de idade. Ele morreu no ano 33, mas ele nasceu antes do ano 0, não é? Teve um errozinho de cálculo. Eurípides Bassanufo viveu 38 anos, desencarnou, vítima da gripe espanhola, trabalhando, ajudando os doentinhos. Francisco de Assis, aos 44 anos, também muito jovem, não é? Então vejam que muitos missionários vêm aqui e passam pouco tempo, vêm aqui, dão um recado e já retornam à verdadeira vida, não precisa ficar muito tempo. Esses que ficam mais tempo conosco vêm também ficar também, às vezes como por misericórdia, para nos ajudar. Chico Xavier, né, vai viver tantos anos, deixando um rastro de luz. Temos aí nosso querido Divaldo Franco. Divaldo tem 92 anos, pessoal, trabalhando, divulgando, palestrando, mantendo aquela obra maravilhosa que ampara tantas crianças na cidade de Salvador, levando consolo e esperança a muitos corações, não é? Então, a gente poderia ter mais doenças se fosse ver mais, dar trabalho, etc., falhar em muitas provas. E a Célia Diniz vai contar uma história, depois que ela terminou uma palestra sobre perda de pessoas amadas. Uma senhora foi ter com ela e disse: a minha dor é maior do que a sua. E ela aprendeu com Chico Xavier a sempre respeitar as pessoas. Minha irmã, por quê? Porque você sabe onde estão seus filhos. Ela teve 2 filhos que morreram, mas a família muito amiga de Chico Xavier, quantas comunicações Célia Diniz recebeu, quantas provas de que seus filhos estavam vivos e bem, amparados pelo seu pai, depois pela sua mãezinha. Ela sabia onde estavam seus filhos, mas aquela senhora que chorou chorando e disse: Célia, a minha dor é maior do que a sua, porque a minha filha é usuária de drogas. Faz 3 meses que ela saiu de casa, eu não sei onde ela está. Eu não sei se ela está viva, se ela está morta, se ela está usando drogas, se está se prostituindo para poder comprar drogas, se não foi assassinada por causa de dívidas referentes às drogas. Eu não sei, Célia, onde está minha filha, a minha dor é maior do que a sua. Então, quanto sofrimento há em toda parte. E a gente tem que ter esse bom senso de amparar e reconhecer e respeitar a dor de todos aqueles que nos procuram, não é verdade? Então a morte do corpo, desencarne não é punição. Dormir é um treino para a desencarnação, não é? A morte vem nos proteger das distrações do mundo também. No velório, como é que a gente deve comportar no velório, não é? Então aquele ambiente de respeito, a prece sincera, a gente pode levar um grupo de amigos espíritas para cantar, para levar consolo, transformar aquele momento em um momento de vibração também positiva, com muito respeito à família, mas não ficar fazendo piadas de mau gosto, ficar, não é, distraído, porque ali é um momento em que o espírito está muitas vezes precisando ainda se desligar da vida dos parentes, dos entes queridos, e é muito complicado, precisando das nossas preces, das nossas vibrações positivas, e a gente sendo leviano na hora do velório. Então ter esse cuidado, lembrar que a morte é alvará de soltura, é uma mudança de endereço,
Não é uma mudança de endereço, é uma mudança de dimensão, na verdade. E Kardec vai nos dizer: a fatalidade só existe, no verdadeiro sentido da palavra, apenas no instante da morte. Quando esse momento chega, seja por um meio, seja por outro, não a podeis evitar. Então, quando chega o nosso momento, se a gente não procurou através do suicídio, a gente só morre na hora programada. Pode acontecer moratórias. Muitas vezes a gente tem pressentimentos, espíritos protetores nos esclarecem durante o sono do corpo. A gente sai do corpo e os nossos mentores, nossos anjos da guarda vão conversar com a gente: olha, Nazareno, se prepare, organize os papéis, deixe tudo prontinho, porque está perto de você retornar ao mundo maior. E a gente, sem ver de que, começa a preparar as coisas, organiza o testamento, organiza a papelada, vai visitar os familiares que estão distantes, e parece que como adivinhando, e pouco depois a gente retorna ao mundo maior, sem que a gente se recorde, mas muitas vezes somos preparados para a desencarnação, não é? Como é que é a passagem? Aquelas mesmas obras que nós falamos, vocês vão encontrar aqui. E tem mais duas, da doutora Marlene Nobre, grande trabalhadora da Associação Médico Espírita do Brasil e Internacional, agora trabalhando na Grande Pátria. Ela vai ter duas obras muito interessantes: Nossa Vida no Além, que vai narrar, com base nas obras de André Luiz, como é que é a vida após a morte, e uma pesquisa chamada A Vida Triunfa, que ela, junto com seu irmão, fizeram uma pesquisa de várias psicografias de Chico Xavier, investigando como é que foi a morte dessas pessoas, o que é que os espíritos relataram que aconteceu, se sentiram dor, se dormiram, o que é que aconteceu durante a morte. E olha que coisa curiosa, como é que ela foi essa pesquisa. Praticamente todos dormiram, todos sentiram torpor, sentiram um sono muito intenso e adormeceram, não sentiram dor. Ninguém sente dor na hora da morte, pela essa pesquisa que a doutora Marlene fez. E todos foram acolhidos por entes queridos, mesmo aquelas pessoas atrapalhadinhas, mesmo as pessoas más, equivocadas, foram amparados pelos familiares queridos. Eles relatam, mesmo que depois dali eles vão buscar os seus iguais, porque onde está teu tesouro está também o teu coração. Então a gente vai, não é? Mas somos todos amparados. Então as pessoas dormem, os bebezinhos que morreram queimados, até o caso da dona Margarida, eles dormeceram, dormiram, acordaram ao lado da tia, não é? Clarice, do vovô fulano, e trazem relatos, muitas informações do mundo espiritual. Então, sobre suicídio, a gente fez uma palestra chamada Suicídio, Verdades e Mitos, porque alguns mitos que a gente precisa esclarecer. Aquela obra Memória de um Suicida é extraordinária, tem salvo muitas vidas, mas é preciso a gente compreender que ela discorre sobre um desencarne no distante ano de 1880, no país chamado Portugal, do escritor português Camilo Castelo Branco. É uma morte no século XIX. Será que não há lei do progresso aqui na Terra e também no mundo espiritual? Será que não temos mais recursos para amparar nossos irmãos suicidas? É claro que temos, sobretudo com essa grande epidemia de suicídio que existe no planeta, meus amigos. Cerca de 1 milhão de pessoas cometem o suicídio todos os anos. 1 milhão. Então há certamente mais recursos para amparar os nossos irmãos que muitas vezes não sabem o que fazem, e nessa palestra a gente esclarece sobre as questões do suicídio. Então a Célia Diniz vai nos trazer na sua palestra, eu anotei algumas coisas muito interessantes, não vai dar tempo da gente explorar tudo aqui, mas ela vai lembrar do caso do Rangel. O Rangel é um menininho com apenas 3 anos de idade, é aquele que está relatado no filme As Mães de Chico Xavier. A empregada da casa vai andar de bicicleta com ele, e eles batem, vira a bicicleta, ele cai da bicicleta. Quando cai da bicicleta, ele bate a cabeça e tem um rompimento de um aneurisma e morre instantaneamente. E fica aquele sofrimento, ela muito desesperada, claro, já espírita, compreendendo a realidade do mundo espiritual, sabendo que seu pai tinha trabalhado com Chico Xavier na Fazenda Modelo, o senhor Lico Diniz, não é?
ela vai receber muitas mensagens dele e vai saber também que o filho Rangel está amparado. Mas uma coisa curiosa, vocês devem ter percebido no filme, quando ela vai conversar com Chico, ele vai perguntar: Célia, e você perdoou a babá? Sim, Chico, eu perdoei. Apesar de difícil, mas eu perdoei. E você já agradeceu a ela? Ela, agradecer? Sim, você devia agradecer a ela, porque você sabe que ele tinha um aneurisma que, se romper a qualquer instante, a programação dele era viver somente até os 3 anos. E você imaginou, se ele cai do seu colo e ele rompe o aneurisma, como é que você não estaria se sentindo? A babá veio para livrar você da culpa, porque se tivesse caído em seus braços, você não suportaria a dor. E a babá dizia: eu matei seu filho. Não, minha irmã, você não matou, não, era o momento dele. O pai dela dizia nas cartas psicografadas que eles ficavam, os filhos, brincando na sala, e o menininho lá brincando, e ele tinha que ficar amparando a cabeça do menininho, para evitar que ele batesse e desencarnasse antes da hora, porque ele já trazia o comprometimento do aneurisma. O seu Lico Diniz, umas histórias extraordinárias. Vale a pena assistir a palestra e conferir o livro da nossa querida Célia Diniz, tá certo? Mas mais tarde, a Mariana, sua filha, com 27 anos, linda, noiva, promovida para um novo emprego, foi trabalhar no Rio de Janeiro, morre de dengue hemorrágica, meus amigos. Olha a dor dessa mãe. O filhinho de 3 anos e a filha querida, linda, vai desencarnar. E ela vai aprender com os espíritos a canalizar todo o seu amor para o Aguinaldinho, o filho. Foram 3 filhos, o filho que restou. E ela vai aprender a consolando outras mães, trabalhando no bem, amparando as crianças necessitadas, a encontrar o conforto e o consolo para o seu coração de mãezinha querida. Que a saudade não vai embora. A certeza da imortalidade da alma nos livra do desespero, mas não vai tirar a nossa saudade. Quem não fica com saudade do seu ente querido é uma perda, é uma perda. Os nossos irmãos psicólogos dizem que o maior sofrimento de um ser humano é a perda de um filho para uma mãe. É o maior sofrimento que pode acontecer, porque normalmente a gente enterra os nossos pais, mas você enterrar um filho é muito doloroso. Então a gente tem que ter consciência disso. Não é para fugir do luto, isso é negação. Não, temos que viver o luto sim, chorar. Claro, como é que a gente não vai chorar? Precisamos chorar, senão a gente vai morrer junto também, vai adoecer. Quem não choraria? Então a gente precisa chorar. A gente não vai chorar com revolta, com desespero, provocando sofrimento dos nossos entes queridos, porque o espírito é mais impressionável fora do corpo, diz a questão 965 de O Livro dos Espíritos. Então fora do corpo a gente é mais impressionável, a gente percebe com mais facilidade as vibrações, as sensações, os pensamentos, e a gente precisa preservar os nossos entes queridos, não é? E Haroldo, numa palestra belíssima que nos comoveu muito o coração, diz que a vida na Terra é uma peregrinação, uma viagem longa para a grande maioria de nós, tão longa que até esquecemos que estamos numa viagem. Estamos aqui numa peregrinação, como se estivesse no deserto, querendo voltar para casa. Muitos de nós, meus amigos, precisamos de mães abnegadas que aceitem nos receber como filhos, para nos já ajudar nessa prova difícil de que precisamos enfrentar. Os pais aceitam por amor a eles, e eles contam com a nossa coragem, com a nossa resignação, com a nossa fortaleza, com a nossa fé, porque imagine, eu preciso reencarnar e passar por uma morte violenta, uma morte ainda na flor da idade, resgatar um compromisso muito grave de outra encarnação que está me fazendo sofrer muito no mundo espiritual, e os espíritos me dão a oportunidade de reencarnar. E aí eu procuro a mãezinha querida que possa, mãezinha, você me recebe como filho,
Mesmo que eu não possa ficar muito tempo ao seu lado, mãezinha, será que você aceita ser minha mãe, me libertar desse sofrimento, mesmo que seu coração vá ficar dilacerado na terra, sofrendo com a minha partida mais tarde? E as mães, por amor a nós, aceitam passar pela prova, porque precisávamos renascer, precisávamos passar por aquela dor terrível, mas massacramos também o coração de nossas mãezinhas, porque elas nos amam verdadeiramente, do fundo dos seus corações. Elas precisam de nós, assim como nós precisamos delas. Então, que bom que você pôde ser esse instrumento para permitir a seu filho o resgate doloroso necessário, mesmo fazendo-se sofrer nesta vida, com o coração despedaçado. Foi uma grande vitória, e a gente aprende no Livro dos Espíritos que quanto maior a dificuldade, maior o mérito da ação. Quanto maior o sofrimento, quanto maior o sacrifício, o sacro ofício, trabalho sagrado, maior é o mérito, é a recompensa de quem faz aquela ação. Lá diz assim, que Deus valoriza muito mais o pobre que reparte o único pedaço de pão do que o rico que dá apenas o que lhe sobra. Jesus falou a respeito disso na parábola, na passagem do óbolo da viúva pobre. Então vejam que quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Se a gente pôde receber aquele filho, aquela filha, permitindo esse seu resgate, que grande bênção nós estamos promovendo a eles, libertando-os de grande sofrimento no mundo espiritual. Deveríamos ver a vida com esses olhos completamente diferentes, né? E Chico Xavier vai dizer que as preces de uma mãe arrombam as portas dos céus, que as preces, as orações das mãezinhas arrombam todas as portas e adentro no reino dos céus para conclamar os anjos para nos ajudar. As preces das mães, que elas possam continuar orando por todos nós, meus irmãos. Como é que a gente deve proceder então na perda de um ente querido? Chorar a saudade, ver o luto, mas sem revolta. Lembrar da questão 965, que o espírito é mais impressionável. André Luiz narra em suas obras daquela série A Vida no Mundo Espiritual, eu acho que é Entre a Terra e o Céu, o caso de uma mãe que encontra com o filhinho no mundo espiritual. O filhinho que havia desencarnado, e ela sente aquela saudade muito grande, então ela consegue encontrar com seu filho no mundo espiritual, durante o sono. Só que depois do encontro, os espíritos têm que aplicar-lhe passes, provocando amnésia parcial, para que ela não se recorde daquele encontro. Porque quando ela acordasse, a lembrança poderia ser extremamente perturbadora, poderia prejudicá-la muito. Olha que coisa! A saudade nossa às vezes é tão grande, tão desmedida, que os espíritos têm que nos ajudar a esquecer um pouco. E a gente lembrar que a gente tem que deixar os nossos entes queridos partirem. A minha mãe, muito católica à época, quando minha avózinha, também extremamente católica, mãe de 13 filhos, com muitos sacrifícios, muito pobre, passando por muitas privações, no interior lá do meu querido Ceará, uma grande vitoriosa, a minha avó Raimundinha, ela ainda jovem, com cerca de 76 anos, tem um infarto do miocárdio, é hospitalizada. A família toda se comove em preces, quanto ela era querida e caridosa. A família toda, minha mãe se revezando em preces com minhas primas, minhas tias, e aquele trabalho todo. E então, como que de repente, a minha vozinha fala até para ela: Laucineide, cuide da Darcy, da minha outra tia. E mais tarde, ela retorna aos braços do pai. E a mamãe não atende, fica completamente revoltada. Mas meu Deus, como é que a minha mãe, tão boa, tão católica, é levada para a morte? Como é que apesar de tantas orações, nós não conseguimos mantê-la aqui? E não aceitou, ficou chorando muito, revoltada. Até que uma noite nós estávamos no sítio, lá em Paracuru, um sítio que a gente tem perto de Fortaleza. E naquela noite em que estávamos no campo, a minha tia Darcy
registrou a entrada da minha avó. A secretária Nazaré também registrou a chegada dela. E minha avó apareceu para minha mãe. Ela ficou comovida, não falou, ela não conseguia escutar o que ela falava, mas como se fosse uma telepatia, ela compreendeu dizer: minha filha, por favor, se conforme. Você precisa parar de chorar assim, Glaucineide. Você está me prejudicando. E a partir daquela noite, minha mãe encontrou o consolo e passou a se confortar mais. Viu que estava prejudicando a minha avó, que havia desencarnado. Então vejam quantas coisas. Então o que é que a gente deve fazer? Cultivar boas lembranças, lembrar dos momentos felizes que Deus permitiu que aquele nosso ente querido estivesse conosco, e não ficar lembrando as cenas do acidente, da morte, do sofrimento no hospital. Não, vamos lembrar daqueles momentos felizes, não é? Será que nós podemos chorar? Eu ia colocar o vídeo aqui, mas o som não está muito bom. Então eu trouxe a transcrição aqui do Pinga Fogo 1971 com Chico Xavier. Perguntaram sobre o nosso sofrimento, o nosso choro na morte. Aí Chico vai dizer: quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, nossos amigos desencarnados dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, fazem muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos, que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também. Então fazem mal para a gente e faz mal para os nossos entes queridos. Então podemos chorar sim, mas com esperança, com confiança em Deus, com saudade fraternal, não há nenhum problema, mas sem revolta, sem desespero. O que mais que a gente pode fazer? O culto do me desculpe. O culto do Evangelho lá, o estudo da doutrina espírita, não é? Doar as coisas logo. A gente pode esperar um tempo. Há quem diga que às vezes a pessoa está ainda num processo de transição, espera um pouquinho, não precisa doar logo tudo agora. Mas também não façamos como já aconteceu, disseram a Chico Xavier. O Espírito veio dizer para a mãe: mãezinha, por favor, não transforme a sua casa num templo de dor, porque onde chegava tinha fotografia do rapaz, do menino que tinha morrido, a cama completamente igual, o quarto perfeito como era dele. Como é que a pessoa não ia ficar lembrando a todo instante que a pessoa havia desencarnado? Não, guarda as fotografias, coloca no armário guardado, na gaveta, quando você quiser ler, você olha, mas não transforme a sua casa num templo de dor. Emmanuel nos fala que 3 de cada 4 de nós não vamos de imediato para colônias espirituais, mas permanecendo aqui na terra entre nós. Então muitos até nem sabem que desencarnaram, passam por aquele momento de transição. Quantos a gente atende assim na reunião mediúnica, né? A gente pode fazer essa grande caridade, trabalhando como médiuns também, até depois eles serem auxiliados. Então é muito importante fazer o culto do Evangelho lá, rapidinho, 15 minutos, 20 minutos, uma vez por semana, a gente levar o Evangelho de Jesus para os nossos lares, não é? Cremação, Emmanuel pede para a gente aguardar pelo menos 72 horas para ajudar, não é? Que o processo de libertação do corpo se processe. Está lá no Pinga Fogo, ele responde a esse respeito. E como é que o seu ente querido gostaria de ver você aqui na terra? Sofrendo, chorando, com depressão, ou feliz, com esperança? Não é muito melhor a gente buscar? Perdoar-se, não é? Evitar o sentimento de culpa, evitar os arrependimentos mórbidos e a culpa paralisante, porque isso não adianta, porque não foi a nossa culpa, não chegou a hora, não foi a nossa culpa, não foi um erro médico, não existe erro médico quando é que a gente não morre na hora certa, nós só desencarnamos na hora certa.
E foi através de um erro médico, mas podia ser através de qualquer outra coisa, de uma doença, de um acidente. O trabalhador que lança a mão da charrua, diz Jesus, que pega no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Vamos deixar o passado passar, não vamos ficar alimentando a culpa, porque isso vai nos adoecer muito, e é uma grande tomada para a obsessão espiritual. Não abandonar o cônjuge, os demais filhos, nem a si mesmo. A gente tem que lembrar que amar ao próximo como a si mesmo. Então, quantas vezes a pessoa destrói o seu casamento, se entrega à depressão, abandona o seu marido, abandona a esposa, abandona os filhos, e a gente tem que fazer o contrário, tem que valorizar os nossos entes queridos, estar com eles, fortalecer, aproveitar aquele instante, não é? Agradecer pela presença física dele aqui conosco, por saber que estarão ao nosso lado e que nos reencontraremos um dia. Celebrar a cada momento a vida e estudar como é que é a vida espiritual. Então, dizer para os nossos entes queridos que a gente ama, não vamos esperar eles desencarnarem, vamos ligar para o nosso papaizinho, para a nossa mãezinha, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, dizer: meu irmão, eu te amo, como eu te quero bem, muito obrigado por você existir na minha vida, muito obrigado, mamãe, por tudo que a senhora me fez. Agradecer, todo dia, toda hora, festejar a presença deles aqui conosco, mesmo que seja um presídiozinho, né? Que tem seus probleminhas, mas está avançando, né? Então, dizer agora o quanto ama e viver plenamente, ocupar-se no bem, leituras edificantes, estudos, a prática do bem, atividades nobres que possam manter a gente com um pensamento elevado, para não ficar alimentando a depressão. Quem estiver passando por um pouquinho de depressão, amanhã a gente vai estudar sobre depressão e sobre ansiedade, no período da manhã, vocês estão todos convidados, né? Treinar para o nosso retorno à verdadeira vida e preparar a família para esse momento. A gente tem que orientar a nossa família, como é que a gente quer a nossa desencarnação, estudar sobre o assunto, falar desse tema, não é? Meus amigos, é uma prova difícil para os que aqui permaneceram, mas é uma grande oportunidade de despertar e de crescimento espiritual para todos nós. Temos consciência disso também. Para os nossos irmãos budistas, as principais causas do sofrimento são o apego àquilo que é transitório, que é passageiro, e a ignorância, ou seja, o desconhecimento das leis que regem o universo. Então a gente tem que aprender a valorizar o que é permanente, que é o amor, que é a vida verdadeira, e não ficar sofrendo com as coisas passageiras. E aí lembrar de Jesus, a importância do estudo, do conhecimento, do autoconhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. E a gente agora, como já estamos no nosso horário, a gente não vai poder ler todos os slides, mas lembrar que nas comunicações mediúnicas, nem todos estão em condição de se comunicar. Então Chico dizia: o telefone só toca de lá para cá. Então não é todo mundo que está em condição de se comunicar conosco, e às vezes não é bom para o espírito, nem para nós, ficar aquela comunicação a todo instante. Por quê? Porque ele precisa começar uma nova vida. Ele está lá agora no reino dos céus, nas colônias espirituais, recomeçando uma nova vida. Se ele ficar sempre lembrando da gente, se comunicando com a gente, ele vai sofrer muito de saudade, ele não vai conseguir viver lá. Então está precisando desapegar um pouco, cortar o cordão umbilical, agora que ele prendia a terra, a vida espiritual. E a gente também está precisando prosseguir. Então essas comunicações são muito raras, difíceis. Como é difícil esse trabalho. Como médiuns, como Chico Xavier, meus amigos, a gente não encontra. Não existem médiuns iguais a Chico Xavier. Temos alguns médiuns fazendo comunicações, sim, muito boas também, bons trabalhadores, mas sem os recursos que Chico Xavier possuía. E tem acontecido também fraudes. Há 3 médiuns aqui no Brasil que estão utilizando as redes sociais para encontrar informações dos entes que desencarnaram e estão lá psicografando, entre aspas, cartas,
ou estão plagiando cartas de médiuns consagrados. Ele tem acesso à carta que a própria pessoa publica na rede social, e ele vai, copia e cola e faz ali, muda umas coisinhas. Isso, na carta dele só tem notícia de ente encarnado, não tem notícia de entes desencarnados, porque não tem, a pessoa normalmente não coloca na Facebook. Mas ele olha lá quem são os amigos e coloca, e estão ganhando dinheiro, vendendo livros, ganhando terrenos, doações. É uma coisa lamentável, mas está acontecendo em pleno Brasil no século de hoje, e atraindo grandes multidões às vezes. A gente precisa estar atento e precisa desmascarar esses falsos médios. Nos orienta o nosso querido Allan Kardec. Então vejam também o que acontece, desprezando a maior dor do ser humano, que é a dor de perda de um ente querido, né? Então vejam que a gente tem que estar atento a todas essas coisas, não é? E devemos orar por esses nossos irmãos, todos os médicos também, todos os trabalhadores, tá bom? E Jesus nos fala: não é o corpo muito mais do que a roupa, não é, e a veste muito mais do que o alimento. Aliás, não é o corpo muito mais do que a veste, a vida muito mais do que o alimento. Então a gente tem essa consciência. Ele nos traz, pela lição da ressurreição, que só existe vida, que não existe morte. Deixai aos mortos o cuidado de enterrarem os seus mortos. Ele fala: deixai que os espíritos amigos vão cuidar daqueles que desencarnaram. Não precisa ficar preocupados com eles. Vamos orar, vamos trabalhar, sim, mas confiantes que eles, nossos filhos, na verdade não são nossos filhos, são filhos de Deus, nosso Pai Celestial. Aquele que não me amar mais do que a seu pai, do que a sua mãe, do que a seu filho, do que a sua filha, não é digno de mim. E a gente lembra que o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, sobre os nossos entes queridos, amar sobre todas essas coisas e pessoas, e amar ao próximo como a gente deve amar. Mas o amor a Deus tem que estar em primeiro lugar, e Ele não desamparará nenhum de seus filhos. Para a gente concluir, falar de um conto árabe, que a gente vai encontrar também num livro de Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte. Vocês vão encontrar, não é uma versão de um rabino, mas eu conheci como de um conto árabe, muito interessante. Diz que uma senhora casada com um homem, um grande comerciante na Arábia, não é? Donos de grandes propriedades, muito ricos e pais de 2 filhos encantadores, que era a alegria daquela família. E aquele marido, como era um grande comerciante, tinha que viajar, se ausentar durante alguns períodos, ficar fora de casa, e a mãe cuidando deles naquele palácio tão belo. Mas um dia ele viajou, se ausentou durante alguns meses, e quando retornou, ele procura: então, minha esposa, onde estão nossos filhos? Ah, meu amigo, meu querido, você acabou de chegar, vamos entrar, vamos tomar um banho primeiro, vamos descansar, eu vou preparar um jantar para você, você se prepara, depois nós chamaremos nossos filhos. Ele aceita, vai tomar o banho, estava muito cansado da longa viagem no deserto, e quando está então com a mesa pronta, está com a esposa comendo, e ele fala: então, onde estão nossos filhos? E ela vai dizer: oh, meu marido, eu preciso lhe contar uma coisa. Enquanto você se ausentou, um viajante passou aqui perto do palácio e disse: olhe, eu trago um tesouro tão precioso que eu preciso guardar em segurança para poder atravessar o deserto. Será que a senhora poderia cuidar desse tesouro? Olha, eu não sei, será que é merecido? Olha, se a senhora vir esse tesouro, nunca mais a senhora vai querer saber de mais nada, tão belo que esse tesouro. E ela fica curiosa, quando ele mostra, são 2 pérolas negras, belíssimas como jamais outras joias já houvera sido esculpida. Ela fica com os olhos brilhantes, aceita, e todos os seus outros tesouros, todas as suas joias, suas propriedades já não tem mais sequer valor. Ela só consegue olhar para aquelas 2 joias, para aquelas 2 pérolas negras lindas que ela jamais houvera visto. Ela vai contando para o marido:
Mas quando o peregrino retornou da sua viagem e chegou e pediu de volta as suas joias, ela não queria devolver. E ela ficou: marido, o que é que eu devia fazer? Eu devia devolver as joias ou não devolvê-las? Porque eram as mais belas que eu já vi, eu não podia perder aquelas joias. E o marido disse: não, esposa, o que é isso? Você tem que devolvê-la a quem lhe vos pertencia. Ela disse: pois é, meu marido, um dia o Senhor da vida nos presenteou com as duas maiores joias que o mundo já conheceu, nossos filhos, que era o nosso encanto e a nossa alegria. Mas um dia, esse mesmo Senhor, o dono da vida, retornou para buscar o seu tesouro, e eu tive que entregá-los, meu marido. Ele se comove, mas compreendendo a certeza desse momento, a confiança em Deus e saber que todos nós somos filhos de Deus, muitas vezes precisamos devolver os tesouros que Ele nos confia por algum tempo. Então, meus amigos, quando estivermos aflitos, preocupados, lembrando de Nossa Senhora, lembremos de Nossa Senhora, que vai receber a grave incumbência, não é? Quando recebe a anunciação do anjo Gabriel. Qual a resposta daquela menina, ainda jovem, pobre, cerca de 13, 14 anos de idade, que ia passar por uma missão tão bela, mas tão difícil? Ela vai dizer: eis a serva do Senhor, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade. E recebe nos seus braços o Salvador do mundo. E quando estivermos aflitos, sofrendo, lembremos dessa mãezinha que no livro Boa Nova, Humberto de Campos narra com toda a beleza o carinho de Maria, desde a infância de Jesus, desde os trabalhos na carpintaria, ao momento sublime em que ela tem que devolver Jesus ao Pai Celestial. E aí lembremos do poema Ave Maria, do Espírito Amaral Ornelas, com que concluiremos a nossa fala. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime.